Bom, então vamos lá para a nossa primeira aula sobre criação de um personagem, tá? Bom, primeiramente irei falar sobre a anatomia, pois a anatomia pode ser um desafio para a criação. Ela pode te assustar e atrapalhar o seu processo de design dos personagens, tornando seus desenhos rígidos e sem graça. O que eu quero fazer aqui é levar esse mesmo processo de pensamento um passo adiante. Você não precisa saber tudo sobre a anatomia humana, sobre todos esses ossos ou esses músculos, pois a ideia é buscar sempre simplificar a criação do personagem cartoon. Pois para chegarmos em um design mais arrojado no cartoon, às vezes precisamos ignorar um pouco a estrutura real esquelética ou anatômica, para deixar o personagem com um balanço mais legal. Mas é importante sim, você entender e saber das proporções, e de como funciona e se comporta o corpo. A proporção é o fator mais importante a ser considerado na construção de um personagem. O artista deve ter em mente o tamanho relativo das partes do corpo, porque, com base nelas, definiremos as características estruturais de nossos personagens. Então, com base nisso, vamos esquecer um pouco sobre todas essas informações, todos esses ossos e todos esses músculos, e vamos focar na anatomia simplificada, tá? Então, vamos lá. Irei pegar essa informação aqui e colocar aqui só para nos guiar também. Pois, como eu disse, não precisamos saber sobre todos os ossos e todos os músculos, mas precisamos ter noção de como funciona o corpo humano, tá? Tanto esquelético como muscular. Eu preparei aqui alguns exemplos de diferentes estruturas corporais, para você entender melhor como funciona a anatomia simplificada no cartoon. Temos aqui então um super-herói, um homem com a estrutura mais modesta, temos também aqui um corpo mais gordinho, um feminino e um infantil. Com base nesses aqui, você já terá ideia para tudo, tá? Para a criação de todas as outras estruturas. Irei falar primeiramente sobre o super-herói. O super-herói tem uma natureza combativa, portanto sua estrutura tende sempre a ter uma cabeça pequena. Não é regra, tá? Uma outra característica muito peculiar do super-herói, ele possui sempre um peito bem destacado e volumoso. Mas claro, isso não é regra, tá? Eles possuem também um trapézio, assim deixando o pescoço um pouco escondido. Seus braços e pernas também são fortes e bem definidos, bem como a mandíbula, que também tende a ser um pouco maior, tá? Então agora eu mostrarei a estrutura esquelética e muscular desse super-herói na versão cartoon. Irei abrir aqui o seu grupo. Aqui está ele, esqueleto cartoon. Aqui vocês notam a mandíbula maior, uma mandíbula puxada grande. Nota-se também a sua cravícula bem compridona, que serve para dar esse tamanho maior, essa perspectiva maior aqui entre os seus braços, fortalecendo assim a sua estrutura corporal, sua estrutura torácica. Tende também ter a parte do abdômen comprida. E sua parte inferior, como eu falei, ela tende a ser um pouco menor, tá? Olha. Isso dá aquela impressão de força, né? Bom, agora iremos falar sobre a sua estrutura muscular. Claro, levando sempre em base a anatomia simplificada cartoon, tá? Não quer dizer que eu seja um profissional da anatomia real, mas aqui eu fiz com base no que eu trabalho, na estrutura que eu uso, onde estão os músculos, onde eu faço a curvatura de cada músculo, tá? Então eu dei uma simplificada, como vocês podem ver aqui, a quantidade de músculos, eu dei uma simplificada, onde eu uso sempre as curvaturas do personagem e aonde essas musculaturas deveriam estar, tá? E com base nessa musculatura, criamos a segunda etapa. Portanto, mais uma vez, vocês podem ver que nele aqui, sua caixa torácica, seus peitos são bem compridão. Sua pelvis tende a ser menor, para dar esse ângulo aqui na sua cintura. Notem também aqui o trapézio, no qual sempre dá uma apertada e uma diminuída no pescoço do personagem forte, deixando uma impressão que o pescoço dele é menor, é mais achatado, por conta do que desse trapézio aqui. Porém, os pescoços dos personagens fortes também são compridos, né? Bem maiorzão. E também tende a se destacar um pouco.
Então, com base nessas duas estruturas, a estrutura esquelética e a estrutura muscular, simplificaremos ainda mais para poder iniciar a criação do nosso personagem. Como ficaria essa simplificação? É o seguinte. Então, irei mostrar para você como ficaria essa anatomia simplificada esboçada para iniciar um processo de um personagem, tá? Que seria então assim. Aqui vemos todas as secções. No caso aqui, o seu crânio, a sua caixa torácica. Aqui vemos a bacia, a sua pelvis e também os braços e antebraços, assim como suas pernas e mãos e pés, tá? Cada eixo está separado por esses círculos, no qual aqui nos permite movimentar, saber onde está a distância entre uma secção e outra. Tá? A caixa torácica é algo bem simples. Como vocês podem ver, pode ser usado um triângulo meio curvado. Aqui seria a sua cravícula, no qual dá a ligação para o ombro, para ir para o antebraço e o braço, tá? Aqui eu gosto de sinalizar aqui como se fosse o final das suas costelas, que a partir do final dessa costela é onde iniciará a curvatura da cintura, tá? Como vocês podem ver, é algo bem simples mesmo. Porém, algo muito funcional, que muitos, eu digo mesmo, muitos esquecem de fazer isso. Aí depois ficam reclamando que não consegue fazer um personagem bem feito, porque já quer iniciar, já do final já quer iniciar o personagem na fase da line art, aí complica, né? Porém, todo personagem tem que ser iniciado com base esquelética esboçada, tá? Pronto. Agora, irei mostrar aqui como ficaria essa base muscular. Bom, para otimizar a anatomia muscular, o ideal é se concentrar nas formas simples que compõem o corpo. A maioria dessas formas básicas são círculos, tubos, retângulos e blocos. Então, como vocês podem ver aqui, eu costumo utilizar para a caixa torácica, novamente, um triângulo meio arredondado, tá? Que tem por fim, se notarmos aqui, deixa eu abrir aqui o esqueleto, que por fim terá sempre base nas suas costelas, na sua última costela, tá? Então, sempre o final dessa parte da caixa torácica tende a ter início no final das suas costelas, tá? Deixa eu voltar aqui para organizar aqui novamente a nossa... Pronto. Podem observar aqui também o que eu falei, as formas simplificadas, que são círculos, tubos, tá? Vocês podem perceber aqui que são tudo, ó, são tubos. E se eu usar aqui, simplifique, não precisa nem também criar um tubo corretozinho, tá vendo? Simplifique. Se você sabe que um tubo é dessa forma, já utilize ele aqui dessa forma. Aqui seria um tubo alongado. Tá? Não se prenda muito a essa questão também de ser um tubo perfeito, um círculo perfeito. Nunca se preocupe com isso. Isso só irá te atrapalhar, tá? Se preocupe, sim, em criar um personagem com uma estrutura legal. Inicialmente, esse rabisco aqui será só rabiscos, tá? Então não se prenda muito à perfeição nesse momento. Aqui temos a cintura, que nesse caso eu utilizei um bloco, tá? Um bloco meio achatado na parte de baixo, meio afunilado na parte inferior, tá? Aqui na cintura, na sua pelvis, podemos dizer que é um triângulo, tá? Aqui tornamos para os tubos, um tubo mais alongado e também com um funilamento na sua parte inferior, e para os pés, blocos, tá? Já vamos lá. Com quantas formas básicas aqui montamos essa estrutura? Círculos, um triângulo um pouco arredondado, retângulos, mais um triângulo
um pouco estilizado, círculo, círculo, tubos, tubo, bloco, tá? Então é basicamente isso. Essa estrutura é basicamente isso. Se utilizar das formas básicas. Nesse momento não se prenda a ter resultado bonito aqui nesse momento, a ter uma coisa perfeita, tá? Então não se prenda a muita coisa, não se prenda a ser uma coisa perfeita nesse momento. Vá treinando e buscando sempre entender como funciona essa anatomia muscular, tá? Então vamos lá. Então como ficaria aqui o nosso esboço desse personagem forte? Iremos apagar aqui a sua estrutura muscular, irei ligar a sua estrutura esquelética, tá? Vocês já podem ver que já temos aqui o personagem, tá? Com base em coisas simples, na estrutura esquelética e na sua estrutura muscular, com base apenas em blocos, círculos, tubos e essas coisas simples, forma simplificada, tá? Irei apagar também aqui a sua camada da pele e do contorno, tá? Como vocês podem ver, aqui temos a nossa estrutura simplificada Cartoon. Então, basicamente é isso. E isso será usado em todos, tá? Nosso próximo exemplo é um personagem com caráter mais modesto, que é baseado em proporções mais balanceadas em comparação ao resto do corpo. Ele não expressa uma estrutura muscular tão forte. Com isso, as suas formas costumam ser mais retangulares, mais enxutas. Não possui muita musculatura. Então, costuma ter essas formas mais achatadas, tá? Então, vamos lá. Deixarei aqui apenas do esboço da nossa estrutura do herói e farei isso com todos os outros. Para você ver como é simples criar o esboço anatômico de uma estrutura simplificada, tá? Antes de continuar, certifique-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo os conteúdos das nossas aulas e do nosso canal. Vamos lá, Homem Cartoon. Irei abrir aqui seu grupo. Note-se que é um esqueleto bem próximo ao herói, porém, por ter uma estrutura mais modesta, a sua estrutura é mais balanceada, tá? Notamos aqui que sua cravícula já é um pouco menor, mais enxuta, já baseada na sua estruturazinha correta. As suas costelas também já estão dentro dessa mesma forma, toda enxutinha, pois ele não tem um peito tão forte quanto o de um herói, certo? Então, essas informações têm que estar balanceadas com toda a sua estrutura, tá? Já notamos também que já possui ossos mais alongados, né? Que a base da sua estrutura inferior já é bem mais próxima da superior, e seu crânio também possui um tamanho mais adaptado para essa estrutura. Agora eu vou mostrar a sua base muscular, com base no Cartoon. São pedaços mais retangulares e compridos. Nesse aqui utilizaremos o que? Os tubos mais compridos, mais alongados. Seu peitoral dentro das suas características. Notamos também que ele não possui o trapézio. Tá? Esse camaradazinho aqui, ele é inimigo da academia. Agora eu irei mostrar como ficaria o esboço das suas estruturas, esquelética e muscular. A esquelética, como de conforme, ficaria assim. Nesse esboço da sua estrutura esquelética, já vemos algumas diferenças para o herói. Por exemplo, essa sua parte, sua caixa torácica, já é um pouco mais comprida e bem mais afunilada, tá? Pois, como eu disse, a base é sempre pegar o final de suas costelas. Seus membros inferiores também são bem mais compridos e todos interligados com esses círculos, que no caso aqui também serve para dar o movimento. Note que sua bacia já é bem mais estreitinha também. É algo bem simples mesmo, não tem nada do que se assustar. É apenas entender como funciona a estrutura para cada tipo de personagem, para cada biotipo. Bom, agora eu vou mostrar a estrutura muscular desse personagem. E como eu falei para vocês, a sua estrutura tende a ser mais comprida. Notamos aqui que nesses tubos
já será algo bem comprido, diferentemente desse personagem aqui, tá? E assim por todo o personagem. Aqui já se torna um círculo, sua caixa torácica. Já vemos aqui o seu pescoço mais comprido, com um retângulo também, tá? E o círculo na sua cabeça. Vemos também aqui um triângulo mais aparente na sua bacia e um retângulo no seu abdômen, né? Também uma estrutura bem simples, tá? Agora irei mostrar como ficaria apenas o esboço da sua estrutura anatômica. Bom, assim ficaria. Deixa eu só dar uma transparência no que seria a sua estrutura óssea, tanto nele quanto no nosso herói. Pronto, que assim fica melhor a visualização. E assim por diante. Um corpo mais gordinho, mais rechonchudo, funciona do mesmo jeito. As estruturas ósseas são bem próximas, apenas com uma mudança ou outra, tá? Nos gordinhos, já percebemos que sua parte inferior, principalmente suas pernas, são mais achatadazinhas, menores, e possui a sua bacia maior, tá? Isso na sua estrutura esquelética cartoon, tá? E na sua estrutura muscular, notamos maiores diferenças, principalmente no seu abdômen, tá? E também no seu rosto, no qual seriam as suas bochechas. Notamos que já tem formas mais arredondadas, tá? Então isso tem que ser passado tanto para o esqueleto, tanto para a estrutura muscular simplificada, tá? Os corpos mais gordinhos e volumosos costumam ter formas mais cilíndricas e ovais em suas estruturas, mas claro, não é regra, tá? Possui também uma alta quantidade de massa, corpo mais cheio. E com isso eles também terminam lembrando um corpo infantil. Seu pescoço já não é tão visível e suas articulações possuem menos dobras. Vamos lá, como ficaria o esboço da sua estrutura esquelética e da sua estrutura muscular? Vamos ver agora, tá? Aqui seria a sua estrutura esquelética. Nota que adicionamos no seu abdômen um círculo, tá? E no demais, a mudança é pouca, só mais questão de proporções, tá? Como na sua parte inferior e superior. Sua bacia também é bem maior, então terá que ser representado também com uma proporção maior. E no esboço da sua estrutura muscular, conterá mais formas ovais e circulares. Note que sua caixa torácica já é mais arredondada, assim como seus ombros, bochechas. O seu pescoço também é um pouco mais arredondado, porém, na maioria das vezes, ele não terá destaque, né? E não aparecerá muito. E claro, o seu abdômen, no qual indica ele sobrepor sempre a sua bacia, tá? Esse círculo ficar por cima, tá? No demais, é praticamente igual aos anteriores, só mais essa adição de círculos e ovais, beleza? Então vamos ver como ficaria esse esboço da sua estrutura esquelética e muscular em um corpo mais gordinho. Essa camada, essa e essa. E adicionarei o esqueleto. Bom, ficaria assim. No corpo feminino, temos algumas observações. O corpo feminino possui traços mais torneados, cilíndricos, principalmente na cintura e na parte inferior. Falando automaticamente, tem a mesma construção do corpo masculino, com apenas algumas diferenças. Um exemplo são os quadris e cinturas, onde há proporção tipicamente diferente. As pernas parecem ser mais alongadas devido à sua cintura e com formas mais sinuosas. E na sua estrutura óssea vemos poucas mudanças. A maior delas, claro, é aqui na sua bacia. Mas vocês notam que é realmente um esqueleto muito próximo do esqueleto masculino. Vamos lá. A sua estrutura muscular possui também algumas modificações. Nesse caso, suas coxas já são mais torneadas, assim como sua cintura já tem um aumento aqui, tá? Vocês estão vendo aqui que aqui já possui alguns músculos para abrir a sua cintura, e claro, nos seus seios. No restante da musculatura é praticamente igual.
Agora, como nos outros exemplos, irei mostrar como ficam o esboço das suas estruturas esquelética e muscular. Tá? Vamos lá. A esquelética. O esboço ficaria assim, com duas modificações bem aparentes. Qual delas? Para a construção do seu esboço esquelético, uma forma que eu gostei para fazer a sua cintura foi esse de uma ampulheta, no qual você pode usar dois triângulos, ponta a ponta. E na hora que formos adicionar a massa, irá ter esse formato. Bom, uma diferença notável no esboço do seu esqueleto é essa forma de ampulheta que temos aqui no seu tronco. Gosto de utilizar essa forma de ampulheta. Você já consegue dar esse movimento, essa curva na sua cintura, tá? E é simples de fazer, só utilizar dois triângulos de cabeça para baixo. Claro, os triângulos estilizados, um pouco arredondados. E tendo no seu final, aqui, na sua bacia, tá? Uma dica super importante também é para a adição dos seus seios. Como eu faço? Utilizo um triângulo que sai aqui de cima da sua parte superior torácica. Então faço um triângulo e no final deles eu adiciono dois círculos. Como vocês podem ver aqui, os círculos e um tracejado triangular. E no restante é praticamente o mesmo de um corpo masculino. Agora iremos falar sobre o esboço da sua estrutura muscular. Tá? Abrir aqui. Como vocês podem ver, funciona praticamente do mesmo jeito do esboço da musculatura masculina, tá? Com aquelas leves mudanças. Quais? Coxa e cintura mais torneáveis e a adição dos seios. Vamos agora para a próxima. Vamos ver então como ficaria o esboço dessa estrutura feminina, tá? Diminuir aqui do esqueleto e ficaria assim. Você vê que é bem próximo da estrutura masculina, apenas com adições de curvas e seios, tá? Bom, vamos lá. Nosso último exemplo é para um corpo infantil. Testes e olhos grandes são características responsáveis para definir uma personalidade frágil, angelical, que é muito utilizada em crianças e em animais. Uma criança geralmente também tende a ter uma cabeça maior que as demais medidas do corpo, como vocês observam, mas tem proporções diferentes, que variam de acordo com o gênero e o físico de cada personagem. Então, como nos outros, irei mostrar aqui a sua estrutura. Vocês podem ver, a estrutura esquelética já viu uma grande mudança, que é o seu crânio, bem maior que as outras partes do corpo. Uma coisa também que eu costumo fazer é medir o tamanho por sua cabeça. Nesse caso, eu utilizo 3 cabeças, tá? Não saiu muito certo aqui, mas a base é essa. Não é uma coisa certa também, tá? Não precisa ser 3 cabeças perfeitas o tamanho, tá? Mas é um apoio que eu utilizo. Cabeça, cabeça, cabeça. Notamos que seus membros inferiores são mais achatadoszinhos, sua bacia já é um pouco maior, suas articulações são menos notáveis, tá? Bom, então é basicamente isso. Sua estrutura muscular também tem leves alterações, apenas medidas mais achatadas. E claro, diminuindo ao máximo as dobras das suas articulações. E por fim, veremos também como fica o esboço da sua estrutura esquelética e muscular. Temos aqui que a única diferença foi o aumento da sua bacia e do seu crânio, com base na estrutura de um adulto. Tá? No restante é todo a mesma estrutura. Na sua estrutura muscular, notamos também que tem formas mais achatadas, buscando deixar ele mais gordinho, mais rechochudozinho. Basicamente isso. Irei deixar aqui agora apenas o esboço da sua estrutura para podermos comparar com as demais. Tá? Bom, então é isso.
Basicamente, o esboço da anatomia simplificada Cartoon é feito com base nisso. Na próxima aula, aplicaremos esse conhecimento da anatomia simplificada na criação de um personagem, tá? Valeu, até a próxima!